Fala galera, nós vamos iniciar mais um Talks e hoje é com uma pessoa muito especial. Ela com certeza você conhece porque ela é um rosto conhecido e ela tem um testemunho de vida lindíssimo e eu gostaria que vocês conhecessem agora Lizzy Benítez. Tudo Muito bem? bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É uma honra te receber aqui, eu sei que você é mentora de mulheres, sei que você é um testemunho vivo da graça e do favor de Deus. Eu gostaria de saber como que foi essa transformação, porque você foi assistente do Pânico na TV e a gente tem aquela imagem da assistente de palco. Como que foi essa transformação? Bom, olha, é longo, viu, meu testemunho. Basicamente, vivi uma vida de fama, né? Uma vida que eu nunca imaginava viver. Um pouco do que as pessoas acompanharam. Trabalhei no Pânico muito tempo, depois fiz Fazenda, depois trabalhei na Record. E chegou um momento da minha vida onde realmente eu olhei e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Foi como um acordar mesmo, um estalo. E foi aí que eu procurei Jesus, realmente, na verdade, eu procurei um lugar. Procurei na época, eu frequentava o Candomblé, e aí eu procurei esse lugar para ter uma mudança de vida, eu queria mudar a minha vida. E aí eu tinha uma amiga que era evangélica, que era cristã, e eles falaram assim, olha, a gente não mexe com eles, realmente eles têm algo sobre a vida deles. E eu falei, é isso que eu quero. E aí procurei um pastor e uma missionária que foram até minha casa, e a gente começou a fazer propósito de oração, e de uma forma sobrenatural, que para quem conhece Jesus sabe que de uma forma sobrenatural minha vida realmente começou a mudar. Tive muitas renúncias, passei por muito tempo assim de realmente mudar a minha vida, deixar de fazer coisas que eu fazia, mas tudo conduzido pelo Espírito Santo, porque eu acho que hoje a maior dor das pessoas eu quero mudar minha vida, mas eu não quero deixar de fazer o que eu gosto. E as pessoas se preocupam com isso, mas o Espírito Santo nos conduz de uma forma tão leve que a minha vida está sendo transformada, porque eu acho que até o último dia da nossa vida a gente vai estar em transformação, né? Que o Senhor vai me conduzindo. Lizzy, assim, eu fico até emocionada de ouvir você falar, porque de fato é possível sentir o Espírito Santo transbordando sobre sua vida. Amém. A gente vê que realmente superabundou a graça na sua vida, sabe? Eu fico emocionada real, assim, porque você é uma mulher muito bonita, você tinha fama, com certeza muitos homens, e acho que até na atualidade mulheres, se interessavam por você. Como é dizer não para tudo isso e vir para Jesus? Olha, como eu falei aqui, né, é uma forma mesmo muito sobrenatural. Ontem eu fui ministrar numa igreja e aí tava o maior sol, assim. Hoje tenho a graça de morar numa casa super boa, tava com calor, meus filhos ficaram em casa, com piscina. E aí eu peguei e falei assim para elas, de uma forma sobrenatural, Deus me conduziu até aqui com o coração alegre por falar no nome dele, sabe? Por aquilo que ele me transformou. Então, eu não sei te dizer como que eu consegui dizer não, eu não sei te dizer, porque é algo realmente sobrenatural que o Senhor faz dentro de nós, no qual falar da palavra dele, da transformação e da abundância que ele nos faz viver é muito maior do que qualquer coisa material ou que aparente ser bom aos nossos olhos. Então, o que eu posso te falar é que, de uma forma sobrenatural mesmo, o Senhor vai transformando a nossa vida e vai fazendo a gente negar aquilo que a gente fazia antes. Muitas vezes de uma forma inconsciente, não é assim, preciso negar, que coisa chata, preciso dizer não. Não. O Senhor vai tirando aquilo do nosso coração, aquele sentimento do nosso coração mesmo, daquilo que não faz mais parte dos planos dele. E com o tempo o Senhor transforma. Por isso que quando a gente encontra alguém, né, e a gente olha para aquela pessoa e fala assim, meu Deus, essa daí não tem jeito. E é normal do ser humano, porque nós temos essa nossa natureza, quando a gente olha para alguém e fala assim, essa não tem jeito, ou esse não sai das drogas, esse com certeza não vai sair da prostituição, esse não vai ter jeito. Você olha, quando você tem o Espírito Santo e você conhece a transformação do Senhor, você fala assim, se o Senhor quiser, Ele tira ele desse lugar. E aí nós continuamos falando da palavra de Deus, mas paramos de nos preocupar com aquele temor horrível, como assim, o que vai ser da vida dessa pessoa? Porque a gente sabe que quem transforma é o Senhor, e Ele tem esse poder sobrenatural de mudar a vida de quem Ele quer. Glória a Deus, glória a Deus. Realmente muito impactante. Eu vejo que você faz lives no Instagram, você também é host de um podcast. Sim. Como que surgiu essa ideia de se doar realmente para trazer uma palavra para as pessoas? Você sendo uma mulher tão ocupada, né? Então, assim, como que é isso? Como que funciona? O Senhor me deu uma voz, né? Eu posso dizer assim, o Senhor me deu oportunidades para ter uma voz. Então, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz no passado, mas eu também sou muito grata por tudo que eu vivi. Porque se eu sou a mulher que eu sou hoje, é pelas coisas que eu vivi.
São coisas que, claro, eu não recomendo. Muitas coisas eu não recomendo pra ninguém. Eu não vou dizer assim, faz isso que é legal porque a sua vida vai ser igual. Não, Deus tem uma história pra cada um. Mas tudo aquilo que eu fiz, inclusive os meus erros, me trouxeram até aqui. Então hoje, realmente eu tenho uma vida completamente dedicada a servir. A servir os meus filhos, primeiramente dentro de casa, a servir o meu marido, que o meu maior ministério é lá. E aí depois servir aqueles que eu consigo alcançar. O Senhor colocou realmente no meu coração as lives. Primeiramente eu fazia umas lives e ficava tonta quando eu saía das lives. Eu sentia minha casa inteira rodar. Mas eu acho que isso era mais porque assim, eu tinha uma vontade no coração, mas eu não sabia, um pouco pelo menos, porque eu não posso nem dizer que eu sabia o suficiente, porque a gente nunca vai saber o suficiente da grandeza do Senhor, né? Mas eu não sabia o tanto de Jesus para falar. Então, todos os dias eu tinha que estudar muito e eu ainda tinha muito temor do que eu ia falar. Então, eu saía das lives pressionada, assim, sabe? Emocionalmente. Meu, será que eu falei alguma coisa que tá errada? E eu ficava até tonta com essa pressão. E aí eu parei por um tempo. E aí quando eu parei, eu vi que as pessoas me falavam, Lizzy, cadê as lives? Lizzy, as lives? E aí um dia começou a brotar aquela vontade de novo de falar. E aí eu comecei. E eu falei assim, olha, eu não vou me cobrar. Se eu começar a ficar mal de novo, eu vou parar. E o negócio começou a fluir também de uma forma sobrenatural. Já faz quase um ano que eu faço live todos os dias, 8h30 da manhã. E é o que a gente estava falando, até meu marido estava falando lá na palestra, aquilo que a gente faz por dinheiro nenhum, né? Aquilo que a gente realmente faz porque a gente ama. E eu amo cuidar de mulheres, eu amo falar da transformação da minha vida. Eu tenho detalhes, que são muitos detalhes, né? Deus me transformou na minha área, assim, no meu matrimônio, porque tudo que eu vivi, a vida tão fútil que eu tinha, entregue aos meus próprios desejos, a tantas pessoas que eu me relacionei, hoje me deram um aprendizado para eu ter um casamento firme na rocha, sabe? Conduzir o meu relacionamento. Então, são muitos detalhes, muitos testemunhos que Deus me deu em relação a dinheiro, a promiscuidade, a mulheres que vivem simplesmente por viver, que realmente não sabem da sua identidade, né? Que são mulheres que são seguras, mulheres que foram abusadas, mulheres que foram rejeitadas, mulheres que foram abandonadas. Eu tenho histórias de cada coisa o Senhor me deu. Eu já tive pânico, já tive depressão. Então, assim, o Senhor, de alguma forma, me presenteou com todas essas coisas. Porque quando você vê que essas coisas acabam curando a vida de outras pessoas, você vê que foi um presente de Deus. Porque, de alguma forma, a gente suportou passar por isso e hoje nós somos instrumentos de cura. Glória então, a Deus. assim, é um presente do Senhor. Mesmo a gente tendo dor e tendo mágoas, quando a gente está em Deus, nova criatura somos. E aí Deus ressignifica tudo aquilo que a gente viveu. E assim surge as lives, assim surgiu o podcast, assim surgiu a igreja. Nós temos uma igreja, né? Nós Glória fundamos a uma Deus. igreja. E aí, assim surge a mentoria, que eu cuido de mulheres. Eu tenho um programa de 21 dias, então 21 dias para uma nova mulher, para mulheres serem edificadas, serem de lá edificadas, posicionadas, mulheres realmente curadas e que cuida de todas as áreas da vida, e assim o Senhor tem me conduzido. Nossa, que incrível. Gente, já segue ela, hein? Já segue, curte, comenta, compartilha, manda para suas amigas. É algo que você vê que para Deus não há impossíveis. E a batalha espiritual que você enfrentou. Né? Então, galera, intercessoras, já vamos levantar um clamor aí pela Lizzy e pela família dela, cobrir ela em oração, que é uma mulher de Deus, uma mulher fantástica, assim. Eu acho que o que a gente tem que cuidar sobre isso é quem tem Deus, o inimigo não toca. Então, essa batalha espiritual, claro que nós precisamos. Efésios fala, né, que a nossa guerra não é sobre carne, é sobre os espíritos malignos. Exato. Celestiais, que são governantes desse mundo. Mas, se nós estamos em Deus, o inimigo não toca. Mas o que é estar em Deus, né? O que é estar em Deus? Porque uma brecha que a gente abre na raiva, uma brecha que a gente abre quando a gente está chateada, quando a gente sente inveja, quando a gente tem orgulho, se nós não corrermos aos pés do Senhor e falar, Senhor, tô com inveja, Senhor, meu ego tá borbulhando, Senhor, tô com raiva, tô com ira, porque sentimentos a gente vai ter. Sim. Nós somos imperfeitos, mas é nós colocarmos diante do Senhor, Senhor, me perdoa, transforma o meu coração. Se nós não fizermos isso, nós abrimos brechas para o inimigo entrar na nossa vida, e aí sim nós começamos a viver guerras espirituais. E no mesmo versículo onde Deus fala sobre batalha espiritual, ele fala sobre o revestimento da armadura de Deus. Então o Senhor sempre nos capacita para as nossas batalhas. Mas é sempre uma oração, não é verdade, gente? Não, orar, a gente tem que orar o tempo todo, constantemente. Como diz em Romanos 12:12, né? Não se moldem aos padrões do mundo, que o mundo está cheio de padrões aí, e a Bíblia também fala que o governante desse mundo
é o inimigo, então nós não somos desse mundo, somos de Deus, não se moldem aos padrões do mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Renovar a sua mente dia após dia. O que é renovar a sua mente se não é estar na palavra de Deus? Todos os dias, para ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos os dias a gente tem que estar lá meditando na palavra, ou você está na live, ou você abre a sua Bíblia e lê, ou você vai assistir uma pregação, ou você vai escutar um louvor, orar por quem você ama e por quem você não gosta. Né? Porque isso, pelos inimigos também. Pelos inimigos, isso trata o nosso coração. Sim. Isso é estar em Deus, isso é estar revestida com a armadura do Senhor, para que realmente a gente prospere e abunde nessa vida poderosamente. Amém, amém. Estamos chegando ao fim do nosso Talks, é um cortezinho rápido, e eu gostaria de pedir para você deixar a mensagem que está no seu coração, que eu tenho certeza que hoje você já transbordou muito aqui no nosso palco, palestrou, falou. Deixa aquela mensagem que o Senhor falou contigo no nosso público. Amém. Tem uma passagem que está lá em Josué, no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9, que diz que quando a gente obedece os livros da lei de Moisés, os mandamentos do livro, né, da lei de Moisés, que é, resumidamente, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, e nós temos obediência ao Senhor, nós prosperaremos em tudo que a gente fizer. E a gente está procurando, na verdade, sermos abundantes e prósperos. Você, mulher que está escutando isso, eu não sei o que você viveu. Talvez você tenha passado por uma rejeição, por um abandono, por um abuso na sua vida. Talvez alguém tenha te traído. Mas saiba que o Senhor, Ele transforma toda essa dor em bênção na sua vida para que você seja um instrumento de cura. Talvez hoje você nem entenda isso, mas o Senhor fala que quando você tem obediência à palavra dele, você terá sucesso em tudo que você fizer. Não é 99%, não é 50%, não é 1/3, é tudo. Então procurem conhecer quem é Jesus profundamente. Não de você ouvir falar, mas de caminhar com Ele, de saber as histórias dele, de saber aquilo que Ele pode fazer. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida será transformada. Amém! Glória a Deus! Muito obrigado, pessoal. Curte, comenta, compartilha, manda para sua amiga, para o seu amigo, porque tem muito homem que recebe a palavra também. E nós chegamos ao fim. Até a próxima!